Vamos com informação. Tem campanha falsa em nome de vítimas do acidente aéreo da última sexta-feira. É isso, João? É isso, Pitoli. Criminosos criaram perfis falsos nas redes sociais em nome das vítimas do acidente aéreo da Voipes que caiu em Vinhedo para pedir dinheiro na internet. As contas começaram a surgir depois que a Voipes divulgou o nome das 62 vítimas da queda desse avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. O nome de alguns deles estão entre os mais buscados nas redes sociais e no Google, o que facilitou o alcance das contas criminosas. Em alguns casos, os golpistas se passam por familiares das vítimas para pedir doações para custear as despesas funerárias e até para divulgar links comissionados de sites de apostas. O Hospital do Câncer de Cascavel, onde as médicas Ariane Risso e Mariana Belim trabalhavam, alertou os seguidores de que a família não está pedindo doações. A instituição alertou para a existência de contas falsas no Instagram e pediu que os usuários as denunciem. O nome e a foto de Isabela Pozzuoli já foi usado em mais de 5 contas no Instagram, segundo apurou o Poder 360, está aí a imagem. Os criminosos usam variações no nome de usuário para confundir os usuários nas redes sociais. Em um dos perfis, o autor admitiu não ser parente da vítima e passou a divulgar sites de jogos e apostas. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, só quero ajudar, aproveitem, depois venham criticar ou agradecer. Fecha aspas. Tatiane Batinic, filha de Maria Valdete e Renato Batinic, ambos vítimas do acidente, também foi às redes sociais alertar sobre a existência de perfis falsos que usam o nome dos pais. Na publicação, ela disse o seguinte, que qualquer conta que virem no nome de Renato Batinic e Maria Valdete Batinic, sem ter os familiares seguindo, saibam que precisam denunciar. Um suposto perfil da advogada Laiana Vassata tem um link para uma suposta campanha de arrecadação. Republicou nas últimas 48 horas fotos do perfil aberto da advogada e o mesmo ocorreu com Danilo Romano, que era o piloto do avião. Pitoli. Olavo, Walter, com relação a essa situação, um pouco a comentar, né? Mas eu queria ouvi-los sobre o seguinte, nós temos ontem, aliás, desde sexta, acompanhando toda a repercussão desse trágico acidente, teve uma fala de uma senhora ontem chamando a atenção do Ministério Público para as evidências em relação a uma empresa aérea que nitidamente tem problemas. Aí o Feltrin, que é um jornalista que eu admiro, gosto do trabalho do Feltrin trouxe a informação de que a empresa tem problemas de fato desde 2012, mas deve milhões, Banco A, Banco B, Banco C, né? Aí teve a necessidade de troca de aeronaves, aí aumentou sua dívida, todos os problemas relacionados à companhia e, por consequência, às aeronaves e a manutenção das mesmas. Chegou a informação de que esse avião que caiu na última sexta-feira era chamado de Maria da Fé. Maria da Fé, porque todos sabiam o estado de conservação e a falta de manutenção adequada da aeronave. O que me faz crer que, de fato, a gente precisa das agências funcionando, a ANAC funcionando, né, de verdade e não no pós. Isso tem que acontecer antes. Pô, se tem gritos de alerta de que tem problemas e ninguém está aqui para cancelar a companhia, o que a gente tem agora é a informação da situação financeira da companhia, da dificuldade de sobrevivência da mesma e, automaticamente, isso é autoconclusivo, problemas na manutenção das aeronaves. Então nós temos gritos de alerta de vários, e agora começam a aparecer, né, publicação desse não sei de quando, do comissário de bordo não sei quando, do piloto não sei da onde, começa a aparecer, pipocar, situações que mostram que esse problema, essa situação, este acidente, as mortes poderiam ter sido evitadas. Está faltando fiscalização, está faltando proatividade. A ANAC, vejo que tem uma parcela gigantesca de culpa nisso. Diante de gritos nas redes sociais, vejo que o Ministério Público também poderia ter agido nesse sentido.
O que você tem a dizer sobre essa situação, Olavo? Pontuo, Pitoli, exatamente como você colocou, em dois extremos. Nós estamos no primeiro momento e o segundo momento. O primeiro momento é a ANAC. A ANAC que fiscaliza, por exemplo, o avião que passou por esse acidente teve uma autorização da ANAC para que seus instrumentos não gravassem certos procedimentos. Então, com autorização ali por um período curto para que os instrumentos não gravassem que estavam em estado de manutenção. Ora, se as exceções na fiscalização começam a virar regra, por exemplo, um avião ele tem muita duplicidade, né? Por isso sua segurança. Agora, se as exceções que a ANAC autoriza começam a virar regra, se essas exceções começam a virar regra, a luz vermelha tem que acender. Há algo muito errado. E avião só é seguro porque tem manutenção prévia. E manutenção que geram registros, manutenções que geram formulários, preenchimentos, enfim. Aí nós temos um problema de fiscalização relevante. O segundo ponto é o CENIPA. O CENIPA nos explicará exatamente o que aconteceu com essa aeronave. Se foi uma falha no sistema do gelo, se foi uma falha estrutural, porque hoje sabemos que a aeronave passou por uma manutenção estrutural devido ao choque, que é grave. Então, os dois grandes fiscalizadores, aliás, o grande fiscalizador, que é a ANAC, e aquele que investiga os acidentes, que é o CENIPA, precisam nos dar respostas. Agora, respostas urgentes por parte da ANAC, porque esse avião gerou problema. E o próximo? E do MC, não sei o que, o cara estava no avião, eu nem vi isso, eu não lembro o nome do MC, mas eu vi os vídeos, o cara mostrando, né, o revestimento do avião, o que reveste o avião, né, soltando, enfim, a mesa solta, uma série de problemas que mostram que a companhia passa por uma situação difícil. Agora, Walter, eu vejo a ANAC e Ministério Público devendo explicações, porque se teve grito de alguém, né, o Ministério Público está aí para ser a nossa voz, salvo engano, e cobrar providências, né? A ANAC está aí para quê? Eu acho que tem gente devendo explicação hoje, Walter. Salvo engano, vou me prender no salvo engano, né? Porque para mim parece que está mais preocupado muitas vezes em chancelar censura, em entrar coisas que não tem que entrar, em tomar frente de pautas ideológicas. Eu tenho muito respeito pelo Ministério Público, mas acho que há um desvirtuamento também aí nesse órgão, nesse aspecto. Eu tenho o nome do meu avô, que morreu num acidente aéreo, Walter da Costa. 1957, Pitoli, morreram todos também, os passageiros daquele voo. Foi uma tragédia que marcou aqui a história do Rio Grande do Sul. O avião decolou da cidade aqui no interior, da onde eu sou natural, que é Bagé, lá na fronteira, um voo em direção a Porto Alegre. Voou 20 minutos. Era um avião que se chamava Curtiss Commander. Era um avião inglês, que havia voado desde a época da Segunda Guerra. Havia sido concebido na Segunda Guerra e tinha um problema crônico. Esse avião depois ficou se sabendo que ele tinha um vazamento de gasolina que muitas vezes pingava sobre o sistema de escapamento e aí o motor incendiava. É isso que aconteceu com esse avião. Ele decolou, voou 20 minutos e pegou fogo no motor. Aí o piloto deu a volta. E a recomendação técnica era de que quando isso acontecesse, o piloto fizesse um pouso de barriga. Ou seja, não acionasse o trem de pouso do avião. Só que, e aí entra uma coisa parecida com isso que nós estamos falando agora, e essas coisas se repetem, no objetivo de salvar o equipamento e, portanto, colocando sempre em primeiro lugar a questão econômica, o piloto, orientado pela empresa, baixou o trem de pouso. E na hora que ele baixou o trem de pouso, aumentou o arrasto e a asa já com problema estrutural, a asa quebrou, o avião virou, bateu de dorso no chão, explodiu, morreram todos os passageiros. Eu, há muitos anos, fui estudar na Inglaterra, fiquei 1 ano estudando lá, e tem um museu perto de Cambridge ali que tem muitos aviões, todos eles bonitos, assim, para quem gosta disso. Um deles, além desse Curtiss Commander, é o Super Constellation. Era um outro avião maravilhoso, com design bonito, mas caía a toda hora. Eu fui ler um pouquinho sobre esse ATR, nós já temos um número enorme de acidentes. Eu quero lembrar o Fokker 100,
que até pouco tempo atrás voava muito, foi o avião do acidente, aí em Congonhas, aquele que morreu, entre outros, o deputado Redecker, aqui do Rio Grande do Sul, né? Aquele trágico acidente da TAM aí no aeroporto de Congonhas com aquele avião. Tem alguns aviões que tem problema. E aí, agora recentemente, tem um Boeing desses últimos aí que foi tirado do ar porque tinha um problema lá no sistema, me parece que de controle de voo, de computador, de software, sei lá o que era. Nessas horas, quando tem esse tipo de coisa, é que tem que entrar os órgãos de controle e fiscalização e tem que ter a capacidade e a eficácia de tomar decisão e evitar que os acidentes aconteçam, porque depois, infelizmente, é o que a gente está vendo aí. E esse capítulo desses ratos, eu posso dizer assim, que exploram a dor e a tragédia para obter valor e obter proveito econômico, bom, esse tipo de gente tinha que ser reservado para eles o pior lugar nos presídios, né? Não é o que a gente tem visto no Brasil, as pessoas sendo presas por opinião política.